Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, hoje eu quero fazer um vídeo pra gente falar das contratações, das negociações, né? O futuro do São Paulo, como é que tá esse problema financeiro do São Paulo, uma coisa que assusta a todos nós, né? Uma coisa que tá ficando cada vez mais exposta, digamos assim, hoje em dia e que tá preocupando bastante a gente rumo à Série B, talvez não nesse ano ou ano que vem. O assunto está sendo bem falado, quero conversar bastante sobre isso, né? Eu quero falar também do Benítez, do Arboleda um pouquinho. Bom, gente, mas antes da gente começar o vídeo, dá uma olhadinha nesse recadinho do Erics Guga aí, ó, importante. Um minutinho bem rápido da sua atenção, desculpa atrapalhar seu vídeo, eu tenho um recado muito importante para você que vai te ajudar financeiramente. Dá uma olhada aqui nos meus resultados diários, sem precisar sair de casa, sem precisar aturar chefe chato, sem precisar pegar trânsito. E só para você ter ideia, até um ano atrás eu estava literalmente quase que passando fome e graças a um celular velho eu consegui mudar minha vida da água pro vinho. E para ajudar o pessoal desse canal, eu tô liberando 2.000 vagas gratuitas para uma consultoria lá no meu WhatsApp. Mas tem um porém, é somente para as primeiras 2.000 pessoas que me chamarem lá agora. Clica no primeiro link da descrição que eu vou te atender. Galera, o Guga tá com esse método aí, nosso parceiro tricolor, tá com esse método legal aí, ó, para ganhar dinheiro trabalhando somente com a internet, né, direto do celular. Ele garante uma renda fixa de 500 a 2.000 reais por mês para quem trabalhar com a internet. Tá com um método bem legal. Ele tá com uma promoção que é para os 2.000 inscritos desse canal aqui do Coletivo do Tidico. Tá aí, ó, primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado. É uma promoção exclusiva para os primeiros 2.000 que chegarem lá, mas tem que chamar ele, tem que adicionar no WhatsApp. Vai lá que tá bem legal, dá uma conferida no método, é de graça. Vai lá, gente. Galera, vamos começar falando do Martin Benítez, né? Nosso meia de criação que tá nesse... o São Paulo vai ter que pagar caro pelo Benítez e tal. Não tem valor definido ainda, a gente imagina alguns valores, né? Tem chute de 16 milhões, é mais ou menos isso. Eu já falei que eu não gosto de me arriscar com valores aqui no canal, porque São Paulo a gente nunca se sabe. Mas tem uma coisa importante sobre o Benítez que eu queria falar, né? Eu queria conversar com vocês porque eu acho que é um assunto bem interessante. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, falando... Eu acho que não parou pra pensar direito e chega e fala, o Benítez não... tem que mandar ele embora, não tem 90 ele não aguenta jogar 90 minutos, tem que mandar ele embora. Então acho que a gente devia parar pra pensar um pouco sobre isso. Eu discordo disso, quero falar um pouquinho porque eu acho que essa ideia de que tem que mandar o Benítez embora, o Benítez não tá aguentando, pra mim é mais uma artimanha da mídia querendo colocar a pulga atrás da orelha na gente, sabe? Aqueles momentos de que, mas o Benítez tá mostrando que não tem físico e tal. Pra mim isso é mais uma artimanha da mídia pra prejudicar o São Paulo. Pode ser muito teoria da conspiração, mas pra mim acontece sim. Nós vimos naquele... é claro que o Benítez ele não mostrou um futebol assim, ó... Não se consagrou no São Paulo. É claro que não, eu concordo com vocês. Se alguém quiser me rebater quanto a isso, eu concordo. O Benítez não se consagrou no São Paulo. Mas naquele começo do Crespo, naquele Paulista que nós pegamos Mirassol, Ferroviário, que o São Paulo vinha numa sequência boa, o Benítez estava destruindo. Eu acho que a preocupação era mais falar assim, esse cara precisa sair do São Paulo, a gente sabe que a gente não pode ter um cara muito bom, né, que a inveja bate no tricolor. Então eu vejo o Benítez como características de criação, com características de criação primordial para esse São Paulo de hoje. Acho que o Rogério não explorar isso no último jogo, deu um gargalo no setor ofensivo dele, já conversamos sobre isso também. Acho que contra o Ceará o Benítez jogou, o São Paulo empatou, mas jogou muito bem. Contra o Corinthians o Benítez jogou, o São Paulo jogou bem. E eu não vejo o Benítez com problema físico, sinceramente. Pode ser que daqui a pouco ele jogando os 90 minutos todo o jogo possa, né, com o histórico de lesão que ele tem, possa debilitar o jogador. Mas hoje eu vejo o Benítez como um cara muito mais importante hoje pro São Paulo do que um cara pra gente despachar. Eu vejo a gente fazendo manutenção de tantos caras, né? Eu vejo o São Paulo dando chance para tantos caras. Por que o Benítez não pode ter um pouquinho mais de chance? Eu vejo qualidade no Benítez. Falando em nível Brasil, é um meia que eu acho interessante. E aí vem aquela conversa. Os 90 minutos, te digo. Caleri não aguentou jogar 90 minutos contra o Corinthians. Vocês queriam Caleri fora? Caleri chegou um momento que abaixou, colocou as duas mãos no joelho e abaixou morto, não aguentava mais correr. O Rogério teve que tirar ele porque ele ia morrer em campo. Caleri não aguentou jogar os 90 minutos. Vocês queriam? Então no jogo que vem, tira o Caleri, porque ele não tá no ritmo dos 90 minutos. Percebe como falta alguma coisa? E aí nós temos uma coisa que eu gosto sempre de falar aqui, o Sara. O Sara consegue jogar 90 minutos. Talvez o Sara, nesse ritmo dele, talvez ele consiga jogar 180. Qual a eficiência? Qual a eficácia de um cara do cara do Gabriel Sara? Quando a gente lembra um jogo bom do Sara é que ele carregou piano e marcou.
Quando a gente lembra um jogo bom dele, ele realmente, esse jogo ele ajudou na marcação. Quantos jogos bons o Gabriel Sara fez pelo São Paulo? Acho que dá pra contar nos dedos, né? Então percebe a diferença? Nós temos o Caleri que não consegue jogar os 90 minutos, que com uma bolinha lá no Corinthians foi decisivo, deu a vitória pra gente, que é um cara que a gente sabe que é diferenciado, tava morto, e nós temos o Sara. Igor Gomes agora evoluiu, mas também consegue jogar os 90 minutos, conseguia. Qual era a eficiência? Então um cara igual o Benítez eu acho legal. Acho legal a gente tentar manter. Acho importante sim, falando nível Brasil. É aquilo que eu já falei. Pode não ser um Arrascaeta, um Nacho, mas hoje no São Paulo é importante, é um meia interessante. Na minha opinião, é um cara que cria, é um cara que pode fazer a diferença com passe, um passe diferenciado, algum lance. E o São Paulo hoje, na minha opinião, precisa disso. Aí eu vou juntar todos os assuntos, né? A questão, Tidico é muito caro. Caro quanto? 16 milhões? Que seja 13, 10, 20. Existe essa lógica matemática do São Paulo? Vou falar dos valores, né, do que está acontecendo no São Paulo. Existe uma lógica financeira, uma lógica matemática no São Paulo que nós vemos hoje? Para mim, sinceramente, não existe. Arboleda também, né, é outro cara que já negou uma primeira proposta, não temos ideia do valor, negou a primeira proposta, o São Paulo vai fazer proposta de novo, tem contrato, parece que até junho de 2022. Para mim, já falei em live isso, para mim a Arboleda está fechado com o São Paulo. Fechado assim, para mim a Arboleda é muito difícil a Arboleda não fechar com o São Paulo. São Paulo vai pagar uma baba no Arboleda, vai pagar pesado para o Arboleda, mas acredito que vai pagar, porque é muito obscuro o que acontece financeiramente falando-se de São Paulo, na minha opinião. Gente, uma outra coisa importante, o Josa fez um vídeo dando dados, né? Ele pesquisou lá, tem uma outra página que dão dados detalhados, né, de contratações, da saúde financeira do clube. A matéria foi específica para isso, falando da saúde financeira, de como o clube está enveredando para um caminho que até então pode ser sem volta. Isso realmente parece ser muito complicado. Nós temos várias coisas para pensar sobre isso. O São Paulo vai virar um Cruzeiro, o São Paulo vai cair, o São Paulo não tem esperança para amanhã. Eu estou pensando bastante sobre isso. Eu não quero acreditar nisso, eu não acredito nisso, sabe? Que vão deixar, porque ir para a segunda divisão é muito ruim para a renda do clube, né? No todo, nós sabemos que o São Paulo é um clube que se mantém embora não esteja bem, sempre se manteve em grandes campeonatos, sempre se manteve brigando, por mais que a gente apontava vários erros até que óbvios, digamos assim, né? Nós temos a questão do Separa São Paulo, que é o que todo mundo fala, eu não sei até que ponto é interessante. Nós temos o Flamengo aí como time modelo que injetaram dinheiro, é o mesmo formato, né, não é clube empresa. Nós temos o nosso passado tão glorioso com o Tele, que era o nosso mesmo formato de São Paulo, que a gente conhece, né, a Casa Sacrossanta, toda aquela nossa idolatria, aquela nossa empáfia boa, arrogância boa no bom sentido, né? Falando que o São Paulo é São Paulo e peitando e sobrevivendo sem grandes patrocínios, mas com as próprias pernas, com as próprias glórias, né? Então nós temos um paralelo aí, eu não tenho a resposta se o Separa seria o melhor. Na teoria ali, o Separa São Paulo, Separa o Clube do Social e tal. Na teoria parece ser mil maravilhas, é claro que se a gente pegar nu e cruamente falar que São Paulo tem que separar e tal, mas eu não sei na prática como isso aconteceria. Eu acho isso muito complicado. Uma coisa, gente, eu tenho pensado bastante sobre tudo isso. Eu não sei até que ponto é interessante nós chegarmos e expormos o time desse jeito, expormos o clube dessa forma. A matéria, no caso, aí é assustadora, dá números detalhados de falhas em pedidos de empréstimos completamente desconexos, contratações completamente ilógicas, comissões, é assustador os valores. Se a gente procurar coerência financeira, coerência de gestão ali, vai ser muito difícil encontrar. E aí eu chego em um determinado momento que as coisas ficam tão pesadas, falando que o São Paulo vai virar um novo Cruzeiro, que a gestão, a administração é mais do que amador, né? Fica tão pesado o negócio que eu cheguei a me questionar, falar, será que seria bom expor tanto assim o nosso clube? É claro que aparentemente estão querendo expor ou estão querendo guerrear com a diretoria que envolve questões políticas para um São Paulo melhor. Eu até concordo com isso, mas eu me peguei pensando até que bom é isso, né? Vocês lembram do Jacan?
O Jacan no Masterchef um dia chegou, uma menina chegou e foi apresentar o prato. Quando ela chegou, ela falou, eu acho que eu coloquei pouco sal, não sei o que, já foi pedindo desculpa. O Jacan chegou, olhou pra ela e falou, nunca fale o defeito do seu prato. Tipo assim, se ninguém perceber, passou. Mais ou menos disso, entendeu? Então eu acho que nós, como torcidas, que queremos o melhor para o São Paulo, só que até que ponto nós temos que expor, nós temos que martelar, nós temos que bater no nosso time. Eu concordo que tem muita coisa errada que deve ser apontada e tal, só que a exposição eu acho que chegou num nível muito grande mesmo, e eu não sei até que ponto que é interessante nós fazermos isso, até que ponto isso vai ajudar ou prejudicar o São Paulo, porque eu particularmente acho, falam lá que tem lá um estatuto, tem lá uma documentação que é impossível isso acontecer, eles fizeram de um jeito que tá amarradinho, né, que é impossível isso acontecer e vai continuar assim, não tem como mudar o formato de gestão. Então, não dá para saber, e aí eu me pego, é aquilo que eu falei, isso aí eu me trouxe essa reflexão, e nós temos que... nós sabemos que o futebol, ele lida com... A política no São Paulo está muito grande, né? O enlaço político no São Paulo está muito grande, mas nós sabemos que o futebol... Quando mexe com muito dinheiro, quando mexe com muita paixão, quando mexe com coisas grandes, estádio, a gente sabe que, infelizmente, a política vem junto, né? Então, a gente sabe que tem política, tem coisas, envolve outras coisas no São Paulo, o Casares tem que fazer política. A gente não aprova, não aprova, fica uma discussão, acertos e erros, mas eu acho que vale a gente pensar, acho que vale a reflexão de até que ponto é interessante nós expormos o nosso clube sabendo que está errado, e até que ponto é interessante a gente pensar se isso vai realmente mudar ou não, se está ajudando ou prejudicando. Acho que essa é a pergunta que fica, porque as coisas foram pesadas o que aconteceu. Só para dar um exemplo rápido aqui, eu não queria entrar nesse mérito, mas eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Eu, antes de ter canal aqui, eu trabalhava numa empresa e nós fechamos uma parceria com uma outra empresa que eu fui trabalhar como parceiro dentro da outra empresa. Então, eu tinha uma mesa lá, mas eu era desvinculado. Eu fui para essa empresa e o formato que eles tinham de trabalho ali, não beneficiava, não dava tanto lucro para minha empresa. Então eu precisava mudar aquilo, eu precisava moldar aquilo de uma forma diferente para me beneficiar. Eu tinha conversas o dono não estava de acordo com o que eles faziam. Então o dono chegava para mim, eles meio que me usaram de bode expiatório, sei lá. Não isso, mas eles meio que... Mas e aí, cadê? Você consegue apontar por que não está funcionando? Porque se eu ganhasse mais, eles também ganhariam mais. Então, para eles também era interessante que as coisas melhorassem lá do lado deles. E eles chegaram, como é que pode melhorar? Eu, em coisa de 2, 3 meses, fiz uma planilha sem muito esforço, falei, o problema está aqui. Aquelas pessoas que trabalhavam naquela empresa ligadas a mim foram perdendo espaço, foram perdendo terreno, as coisas mudaram demais, aqueles caras passaram a não trabalhar mais lá e não dava tanto lucro. O que eu imaginava que ia ser um dia melhor para mim, para minha empresa, acabou meio que desestruturando a base deles lá e acabou atrapalhando num todo. Então eu achei que eu fazendo melhor ali, que eu pudesse lucrar mais, foi um erro, não deu certo, ficou pior do que já estava. Então eu não sei até que ponto é interessante a gente... Porque se separar, quem que vai ficar à frente? Serão esses mesmos caras que não conseguem nem administrar desse jeito para administrar uma empresa? Imagine o problema disso. Como é que vai ser? Que tipo de empresa que vai ser? Nós vamos visar título? Nós vamos visar lucro? Como é que vai ser? Eu acho que nós temos que parar para pensar. É claro que se a gente olhar na teoria é muito mais bonita, muito melhor você separar São Paulo, mas eu acho que tem muitas questões a serem levantadas e eu queria levantar essa questão do até que ponto é interessante nós expormos o nosso clube desse jeito, né? Até que ponto vai melhorar realmente a gente expondo e fazendo dessa forma como é que nós estamos fazendo. Mas comentem o que vocês acham. Vai lá, dá uma moral lá pro Eric Guga, primeiro link da descrição. É de graça, galera. Clica aí, primeiro link da descrição e primeiro link do comentário fixado. Veio do nada, tá ganhando dinheiro na internet. Clica aí. É isso aí. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa o like. Obrigado e até a próxima.